Reforma tributária e o impacto do seu patrimônio e na herança dos seus filhos. É justamente esse o tema do nosso debate, do nosso enfoque hoje. O Estado, todos sabemos, ele precisa cobrar impostos, porque é a receita dele. Se para nós, para os empresários, para as pessoas físicas é uma despesa, para ele é uma receita, porque com isso ele consegue pagar os custos da máquina pública, há muito debate a esse respeito do tamanho da máquina pública, ele consegue pagar infraestrutura, fazer investimentos, segurança, saúde, enfim, todo um custo que o Estado tem que dar conta, inclusive, de benefícios e programas sociais para a população como um todo, para os empresários, para as indústrias, para o desenvolvimento de emprego, para controle e assim por diante. Como é que ele faz? Através da arrecadação de impostos. E outra, o Estado brasileiro, enquanto nação, diz o artigo 18 da Constituição Federal, ele é composto pela união indissolúvel dos estados e municípios, além da União Federal. E este imposto arrecadado tem que ser dividido entre esses três entes, porque, de acordo com a Constituição Federal, cada um tem um conjunto de atribuições e de competências. Mas isso não é recente. Se a gente recuar na história da humanidade, e eu nem vou tão longe, eu vou ficar ali na Idade Média, 1215 surge a primeira Constituição que a gente tem notícia, que foi assinada por força dos barões ingleses, o João Sem Terra acabou assinando. E nesta Constituição tem dois princípios muitíssimo importantes que os barões acabaram definindo, dizendo para o rei o seguinte: olha, rei, para você aumentar o imposto aqui na nossa comunidade, para a gente poder pagar o imposto sobre o chá, ou o imposto sobre os produtos, ou sobre atividade qualquer, tem que, antes de aumentar, tem que aprovar a lei na comuna, no Conselho de Barões, que era uma espécie de Câmara dos Deputados e Senadores da época moderna nossa. Então, o rei tinha que aprovar isso antes, para poder fazer a cobrança. E não era só isso, não. Se você quer cobrar alguma coisa antes de fazer a cobrança, precisa ter lei, ou seja, o princípio da anterioridade. Ao princípio da legalidade a ter lei, e você cobrar tem que antes ter a lei, a anterioridade legal. Isso até hoje reflete na nossa realidade. Se pegar o artigo 5º da Constituição Federal, ali estão as garantias fundamentais. E ali nós temos inscritos na nossa Constituição, como cláusula pétrea, ou seja, os constituintes nem podem alterar, cláusula pétrea, o direito a princípio da legalidade e da interioridade tributária. Ou seja, este é um direito fundamental do cidadão brasileiro. E nós tivemos muitas revoluções no Brasil, só para citar algumas, a própria revolução, a Inconfidência Mineira, com a derrama, que é o imposto que a coroa portuguesa aplitou da extração do ouro, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, onde se cobrou um imposto maior sobre o charque, que é aquela carne salgada, tal, para poder conservar por mais tempo, o problema do imposto de importação do charque que vinha do Uruguai, isso irrompeu uma revolução. O próprio São Paulo, a Revolução Paulista de 32, também tem base econômica, além, obviamente, de ter uma briga com Getúlio Vargas em função da República Velha e tudo mais, mas sempre na base desses movimentos esteve a questão tributária. E a lógica é: o Estado precisa aumentar os tributos. Agora eu pergunto: é possível o cidadão brasileiro, o empresário, o pai de família que trabalhou, que construiu o seu patrimônio, fazer um planejamento tributário para poder evitar que o Estado venha e pegue parcela importante do patrimônio que ele construiu ao longo da sua vida? É legal isso, doutora Cristiane? É legal e é desejável que o cidadão faça isso, que ele se proteja. A lei está aí para proteger o cidadão desse desejo voraz do Estado de arrecadar tributos. E olha, eu quero falar com você sobre planejamento tributário a partir de um exemplo aqui. E eu vou fazer isso por dois motivos, tá? Primeiro, para evitar que eu fique aqui falando juridiquês. E segundo, porque eu quero que todos consigam acompanhar o meu raciocínio. Desde quem não tem conhecimento sobre o que é o planejamento tributário, até quem sabe e já utiliza isso. Então, olha só, o caso é o seguinte: imagina que você resida na cidade de São Paulo e, por conta do rodízio de carros, você decide comprar ali 2 carros. Se você tem 2 carros, você vai precisar pagar 2 IPVAs. Então, olha só, analisando essa situação, você decide que o segundo carro vai ser um carro mais antigo, um carro aí que tenha 15 anos. Por quê? Porque assim, esse carro vai estar isento do pagamento de IPVA. E olha que bacana, que você acabou de fazer, tem nome, chama-se planejamento tributário. Então, você tem a liberdade de escolher qual carro você quer comprar
e, consequentemente, essa decisão vai refletir na relação tributária que você vai estabelecer com o fisco. O fato gerador da obrigação de pagar o IPVA, aqui no nosso caso, é ter um carro. E aí eu te pergunto, você é obrigada a comprar um carro de luxo, né, um carro que, consequentemente, você vai ter que pagar o imposto maior? Não, você não é obrigado. O Estado iria ficar feliz se você pagasse mais imposto para ele? Com certeza. Mas a escolha do carro é sua e você pode, inclusive, aproveitar de benefícios fiscais que existem para tomar a sua decisão. Como, por exemplo, comprar um carro antigo, que esteja isento ali do pagamento do IPVA. Então, gente, planejamento tributário é isso, é uma forma de organizar as suas finanças para você pagar menos impostos. É como encontrar maneiras legais, tá? De economizar dinheiro, que seria gasto com tributo, mas sem deixar de cumprir ali com as obrigações fiscais. E olha, o planejamento tributário não só tem respaldo no nosso ordenamento jurídico, como também o Supremo Tribunal Federal, na ADI 2446, firmou o entendimento de que o planejamento tributário, respeitando os limites legais, é direito do contribuinte. Então, por que eu estou falando tudo isso aqui para você? Para que você entenda, de uma vez por todas, que planejamento tributário, ele não só é permitido em lei, como ele é esperado. É esperado que o contribuinte assuma esse papel. E se você ainda não pensa assim, você está perdendo dinheiro, viu? Você está pagando mais impostos do que você deveria. Por isso é tão importante você estar aqui hoje, aprendendo sobre educação patrimonial. E nesse contexto, é muito importante entender sobre o aumento do ITCMD trazido pela reforma tributária, e que o doutor Nairo vai explicar direitinho aqui para você. Com certeza. A reforma tributária, ela está prevista na emenda constitucional 132. A emenda é um remendo que se faz na Constituição quando se quer colocar coisa nova ali. Então, se definiu que os estados têm a obrigação, não só o dever, mas a obrigação de cobrar o imposto sobre a transmissão, causa morte ou doação, chamado imposto da herança, quando a pessoa falece, só para o bem sair do nome do proprietário, de quem é o dono do bem, aquele nome que está lá no registro de imóveis, para ir para o seu herdeiro, para o seu filho, legítimo herdeiro, tem que pagar esse imposto. Esse imposto, que no estado de São Paulo hoje é 4%, tem um projeto de lei, o projeto 7, ele já está sendo debatido na Assembleia Legislativa para elevar para 8%, porque tem um comando constitucional para isso. Mas, de acordo com o que a gente já citou aqui, que vem, inclusive, de séculos passados, e que está na nossa Constituição, o Estado aprova a lei, mas ele não vai poder cobrar isso de imediato do cidadão, do povo que somos nós. Daí a janela é importante que você, que tem patrimônio no seu nome e quer fugir do inventário, fazer um planejamento legal, tributário legal, que a doutora Cristiane explicou que o Supremo Tribunal Federal, ele diz que é legal isso. Por mais que a receita, aquele que a gente paga mais imposto, se eu tenho um caminho legal que eu posso pagar menos, eu devo utilizar esse caminho até por uma legítima defesa do seu patrimônio. Porque certamente o seu patrimônio não caiu do céu, você trabalhou duro e trabalhou muito para conquistar esse seu patrimônio. E aquela herança que você recebeu também não veio fácil, porque o seu antepassado, seja o teu pai, o seu avô, quem começou a constituir esse patrimônio, também trabalhou muito. A nossa história da construção do patrimônio brasileiro é uma história muito dolorida, inclusive de imigrantes, e aqui no estado de São Paulo nós tivemos muitos italianos, por exemplo, que vieram para trabalhar na cafeicultura, um trabalho rural muito intenso, além de japoneses, sírio-libaneses, alemães, portugueses, espanhóis, enfim, e que trabalharam muito para construir tudo o que temos hoje. E que isto tem que ser levado em consideração no momento de que a pessoa parte, não pode o Estado vir e meter a mão nesse patrimônio. Então, este esforço nosso de educação patrimonial é para que você utilize esse planejamento patrimonial e evite que o seu patrimônio seja dilapidado, depredado, usurpado, o nome que você quiser dar. Simplesmente você vai perder o patrimônio. É isso que a gente quer evitar, que ele fique na sua família, no núcleo consanguíneo, que você consiga passar para os seus filhos sem qualquer perda patrimonial, o seu filho para o filho dele, que seria para o seu neto, e assim sucessivamente dentro do seu núcleo patrimonial. Então, atente-se, agilize, seja um fazedor, não seja um procrastinador, não toque com a barriga, porque o projeto de lei em São Paulo aumentando já está aí. No Mato Grosso já foi aumentado para 8%. O Rio de Janeiro já é 8%. E o importante, não fica só por aí, não. Já existe um pedido do ilustre ministro da Fazenda,
o doutor Fernando Haddad para aumentar esse tributo para 21%. Já está na mão dos senadores. Por quê? Porque todos os secretários de saúde da Fazenda estão pressionando, porque eles precisam compensar a perda que estão tendo com o IVA, que é o CBS, IBS, essa disputa tributária toda. E quem vai pagar tudo isso? E quem? O seu patrimônio. Proteja o seu patrimônio. Evita ficar pagando essas despesas da reforma tributária de forma lícita, de forma legal. É esse tudo exatamente o nosso esforço. Agora, doutora Cristiane, como é que essa pessoa, esse familiar, esse cidadão, esse pai de família, essa mãe de família, esse trabalhador, esse empresário vai conseguir proteger esse patrimônio? Vai conseguir proteger através da institucionalização do patrimônio da família. E é muito importante você compreender que o ponto de partida para a obrigação de se pagar um tributo é o que a gente chama de fato gerador, ou seja, o fato que gerou a obrigação do contribuinte de pagar aquele tributo. Então, um exemplo que a gente traz aqui é o ITCMD, né? O fato gerador do ITCMD vai ser a morte ou a doação de um bem. Então, por exemplo, se uma pessoa que possui patrimônio falece, vai surgir a obrigação de se pagar esse imposto. Aconteceu o fato gerador, gente, não tem mais o que fazer, tá? Vai ter que pagar o tributo. E aí entra a importância de se fazer um planejamento patrimonial, que você vai controlar onde você quer que o fato gerador aconteça. E isso vai te trazer o benefício de pagar menos impostos. Então, veja que nós não estamos falando aqui de sonegar impostos, não estamos falando aqui de simular situações para não pagar impostos, nada disso. Nós estamos falando de um planejamento que vai permitir que você organize e proteja o seu patrimônio com uma carga tributária menor. Por quê? Porque você planejou. E, como eu sempre digo, quem planeja sai na frente. Então, vamos realizar a institucionalização do patrimônio da sua família para evitar perdas patrimoniais e para trazer paz para o seio da sua família.